Bem-vindos ao Noite Informativa, às quintas-feiras. Como sempre, temos o Dr. Adelino Buque, que vai fazer então a análise de alguns temas arrolados. E desde já cumprimento. Boa noite, Dr. Adelino Buque. Nós vamos começar então com este pronunciamento da Presidente da Autoridade Tributária, Amélia Nacar, que diz que a instituição que dirige não arrecadou o recomendado por causa da corrupção e não só. Estamos a falar então que de janeiro a setembro a autoridade tributária conseguiu encaixar perto de 139 mil milhões de meticais, o que representa 74% da meta de arrecadação estabelecida pela autoridade tributária para o presente ano. Portanto, não conseguiu arrecadar a meta prevista por causa da corrupção. Dr. Adelino Buque, o que é que podemos então subentender desta questão da corrupção na autoridade tributária? O que é que a Presidente quis transmitir aos moçambicanos? Muito obrigado, boa noite aos telespectadores. Permita-me cumprimentar os professores hoje por ocasião da sua data. Daqui a pouco vamos falar então do dia 12 de outubro, dia dos professores. Relativamente à questão que estamos a abordar, eu penso que foi ousado da parte da Presidente da Autoridade Tributária vir a público dizer que a corrupção interferiu naquilo que foi o processo de arrecadação de receitas. Foi ousado porque não é uma coisa nova, não é? Nós sabemos que ao nível da fiscalidade existem muitas formas de corrupção que acontecem, desde os níveis de imposto de uma pequena loja até as grandes importações. Portanto, nós sabemos que isso tudo acontece, mas foi ousado da parte da Presidente vir a público dizer que a causa da corrupção foi determinante para que as metas não fossem atingidas. Não que fosse necessariamente uma grande notícia para aqueles que acompanham o dia a dia da nossa economia, mas também é importante que se diga isto, que era difícil, na minha opinião, mesmo com os níveis mínimos de corrupção, é muito difícil para uma economia que não está por si bem, não é, poder arrecadar os níveis satisfatórios de acordo com o plano do Orçamento do Estado. Repare que continuamos a estar num ano em que os investimentos são mínimos. O grande contratador, se é que assim se pode dizer, dos serviços que o Estado não tem tido capacidade, e por via disso há muitas empresas de prestação de serviços e não só, que não realizam atividade nenhuma, e por via disso não existe imposto a pagar, porque não há atividade. Então, quer dizer, é preciso reconhecer também que o estado da nossa economia não é das melhores e não seria, ainda que não tivéssemos tanta corrupção, que isso é algo que já sabemos, não seria capaz de responder aos desafios da coleta. Exato. Mas quando falamos da corrupção, eu penso que devemos olhar para duas vertentes que têm que ver com a corrupção dentro da autoridade tributária e também da corrupção dentro das empresas no país. Olhando para a corrupção dentro da autoridade tributária, como é que esta corrupção se manifesta nesta instituição? Bom,
neste momento, considerando que, por exemplo, ao nível das importações, existe a chamada janela única, onde os processos são tramitados muito antes da chegada das mercadorias. Não vejo como se pode manifestar, mas talvez pode se manifestar através de subfaturações. Por exemplo, eu comprar uma mercadoria de 100 mil dólares e declarar 50 mil dólares e o processo passar e a mercadoria entrar e não haver o rigor por parte dos agentes que têm a responsabilidade de inquirir e verificar sobre esta matéria específica. Pode haver corrupção do ponto de vista de nós já há muito tempo que não temos esta linguagem de com IVA ou sem IVA, mas não significa que esta linguagem pode não ser corrente agora, mas não significa que as pessoas não pratiquem. Pode ser que há muita gente que faz negócios e não emite os documentos fiscalmente úteis. Por via disso, nós vimos as cidades, sobretudo a cidade de Maputo, com um nível de comércio informal extremamente alto. E se for a pedir uma nota de venda daqueles produtos que são vendidos, muitas vezes não vamos encontrar, o que significa que estas roupas, estes bens alimentares, estas coisas todas são comercializados no mercado negro, ou seja, são contrabandeados. Exatamente, tanto então, que agora a autoridade tributária introduziu, pelo menos para as bebidas alcoólicas e também para o tabaco, o selo como forma de combater este contrabando. Portanto, tem entrado muita mercadoria ilegal no nosso país. Sim. E veja que só no período que intermedia o fim da selagem e o início da fiscalização, quanta quantidade de bebidas e de cigarros que foi apreendido, quer dizer, mesmo com aviso prévio, quer nas entradas, quer nos armazéns, que era suposto estar tudo selado. Portanto, é uma questão endémica esta de corrupção. Vai levar o seu tempo para que as pessoas assumam de facto que o Estado precisa de viver com base nos impostos e isto é um desafio para a autoridade tributária. Muito grande. E nesta vertente, acha então que esse sistema de janela única eletrónica não tem funcionado? Não, eu acredito que está a funcionar, porque é o meio único neste momento que está-se a usar. Não tenho muitos detalhes sobre procedimentos, mas eu acredito que está a funcionar. Agora, a arrecadação de receitas pode ser posta em causa do ponto de vista daquilo que são os valores declarados, não é? Se nós, por exemplo, não sei se, não estou atualizado, não sei se existem ou não agora valores de referência na importação de alguns produtos como existia antes, mas se não existir e confiar-se só e exclusivamente na nota que vem do fornecedor, esta possibilidade é real, pode existir. Quer dizer, eu declarar 50% do valor daquilo que me custou a mercadoria, o que vai me possibilitar também aqui, do ponto de vista comercial, se calhar tenhamos que olhar as coisas também de outra forma. Se eu faço importações e cumpro com todos os requisitos e regras previamente estabelecidas, este mercado não me vai comprar o que eu estou a comprar. Exato. Portanto, é preciso começar por aí também. Não estou a defender que a subfaturação é uma forma correta de agir no mercado, mas estou a dizer que o nível de informalidade, o nível da entrada de mercadorias contrabandeadas em nome de pequenos importadores e outros é tal que, se tu fazes importações,
com todas as obrigações cumpridas, tu não vais ter um mercado para vender o seu produto. Por conseguinte, é muito difícil, quer dizer, lidar com estas coisas desta maneira. E vai continuar a existir esta situação como forma, se calhar até de salvar algum setor formal que está persistindo, apesar de tantas distorções que este mercado nos apresenta. Mas muitos empresários, atrevo-me até a dizer mocaristas, como os moçambicanos dizem, sim. têm reclamado da dificuldade de colocar no país mercadorias vindas de outros países. Exatamente. E têm dito que custa muito caro e se calhar optam por entrar por estas vias ilegais a ver se conseguem alguma coisa. É momento de se calhar a autoridade tributária facilitar um bocadinho nesta... Não, mas repare que o mocarista é mesmo um termo que significa fugir ao fisco, não é? Mocarista é um termo que se instituiu para aquelas compras em quantidades que não sofrem tributação. Normalmente as pessoas que querem fazer importação de grandes quantidades, por exemplo, vamos supor que eu quero importar frango na África do Sul, e a partir de 5 caixas é tributável. Eu vou encontrar na fronteira 7 ou 8 pessoas que estão ali disponíveis para meterem cada um 4 ou 5 caixas nos níveis que não é tributável. Eu junto isso cá neste lado. Esse é que eu me quero. Esta situação, apesar de ter sido denunciada por várias vezes, sempre o governo moçambicano teve uma atitude positivista em relação aos mocarristas, que era possível trazê-los à formalidade. Vendo aí que eles foram formalmente criados como uma associação, etc, etc. Agora, resta saber até que ponto é que esta formalização deles como atores económicos tem contribuído para baixar a evasão fiscal, que é o normal na forma de atuar deste grupo económico. Exato. Sim. Mas muito se tem falado e naturalmente que vários casos foram despolitados pela imprensa que diziam que alguns funcionários da autoridade tributária, principalmente aqueles afetos às fronteiras, que facilitavam, portanto, a entrada a essas pessoas e num dia entrava sem nada, no dia seguinte já tinha um património e pronto. E questionava-se muito essa questão de transferência também. Cometia-se um ato de corrupção, ao invés de punir, transferia-se para um outro local. Isto, penso que piorava a situação, piora a situação. É a necessidade de se punir? Não, talvez olhando nessa perspectiva, podemos considerar que a intervenção da Presidente da Autoridade Tributária é uma forma de buscar apoios públicos para uma ação mais enérgica do ponto de vista de atuação dentro da própria autoridade tributária. Exatamente. Não é? Eu penso que, porque esta questão não é nova, da mesma forma que até uma criança podia dizer, tu encontras uma criança informada, pergunta onde é que tu gostarias de trabalhar, ela vai dizer, eu gostaria de trabalhar nas alfândegas. E tu perguntas porquê? Ele vai dizer que as pessoas que trabalham nas alfândegas estão bem, socialmente, economicamente. Então, se calhar esta mensagem, mas não são todas, repare que não são todas as pessoas que têm essa situação. E este discurso dito, é por isso que eu dizia na primeira intervenção que foi bastante ousado de parte da Presidente da Autoridade Tributária. Se calhar é uma mensagem que procura apoios do ponto de vista externo
da autoridade tributária para que, quando acontecerem ações enérgicas relativamente a esta situação de corrupção, as pessoas não fiquem surpreendidas e não caiam em cima com a crítica de que as coisas estão sendo feitas de forma diferente e deem-lhe o apoio necessário para que, de facto, consiga combater este mal. Exato. Internamente. Exato, e a Presidente da Autoridade Tributária, Amélia Cara, chega a dizer que é necessário uma profunda reforma institucional. Sim, eu penso que sim. É mesmo um discurso apelativo do ponto de vista de compreensão, quer da sociedade, quer das autoridades relevantes no processo de reestruturação, porque, como deve-se imaginar, a autoridade tributária também é uma unidade tutelada, não é? Há outra gente que responde, aliás, ela também responde a outras entidades. Então, eu penso que este discurso é um discurso de aviso à navegação que alguma ação enérgica relativamente à corrupção poderá acontecer ao nível de autoridade tributária, virado para dentro, e que as pessoas se preparem. Eu só posso entender desta forma, porque, exato, como dizia, isto não é nenhuma notícia. Tende a haver então mais rigor, que é para poder-se alcançar então as metas, e os empresários, as pessoas têm que ter a consciência de que o negócio legal é melhor. Repara, os empresários na nossa sociedade, sobretudo, eu penso que têm muita consciência. O ponto é que quando uma pessoa quer te extorquir, que este é que é o termo correto, vai exibir uma série de irregularidades, uma série de anormalidades, uma série de não sei o quê, que tu ficas sem perceber quem te pode socorrer naquele momento. E de repente a mesma pessoa que te denuncia uma série de anormalidades, de irregularidades e não sei o quê, vira e solução para o teu problema. Exato. Portanto, quer ser corrompido. Exato. E tu entras no jogo. Porque repara, ser empresário não é ser dominador de todas as regras do jogo do mercado. Eu sou um empresário numa linha de atividade que eu até posso dominar bem, mas na atividade económica há tantas situações transversais, como fiscais, laborais, ambientais e não sei o quê, que a pessoa não domina. E se há uma fiscalização que entra e fala-te de coisas que se calhar tu nunca ouviste na tua vida, e diz isto custa não sei o quê, aquela forma clássica do polícia de trânsito quando quer ser extorquir, olha, tu fizeste uma transgressão, olha, esta multa é de 12 mil meticais, quer dizer, tu ficas logo assustado, não é? Então, e isto normalmente quando é feito por estas pessoas, aquela pessoa, empresário, coitado, o que é que vai fazer? Quer despachar logo a mercadoria, quer entrar logo, portanto é uma pessoa... E cai facilmente na teia do fiscal. Então, é por isso que, de facto, para lograr sucesso neste processo de alargamento de base tributária e combate à corrupção, é importante o envolvimento dos setores associativos privados para que a fiscalização aconteça na presença de todos. Porque quando as pessoas fazem uma fiscalização coletiva, é muito difícil tu entrares com esquemas. Estamos todos ali, encontramos o erro, identificamos o erro, classificamos o erro, chegamos à conclusão qual é a atitude a tomar em relação a este erro.
vamos desculpar, vamos educar, estamos todos ali, não é fácil. Agora, quando são uma, duas pessoas que fazem esta atividade em nome da autoridade tributária, naturalmente as pessoas caem. Existem, por exemplo, províncias onde falar da autoridade tributária, por exemplo, nas lojas, pelas províncias fora, é falar de terror, quer dizer, não, ver alguém que diz, olha, eu sou da autoridade tributária, entra para uma loja para fazer um trabalho, aquele lojista não sabe onde se meter, quer dizer, para ver se safa daquele homem. Exato. E ele faria tudo para que saísse imaculado dali. Ainda pagaria qualquer preço para se ver livre do homem da autoridade tributária. Exato. Então, esse é que é o grande problema. Então, é importante que haja um trabalho da parte da própria autoridade tributária que vise devolver a confiança aos empresários, aos contribuintes, do ponto de vista de que a ação deles não é exclusivamente de punir ou arrecadar algum dinheiro, serve também para consciencializar as pessoas sobre... E depois, quer dizer, numa situação em que estamos economicamente, é pior ainda ver uma pessoa da autoridade tributária na sua loja. É um verdadeiro terror, quer dizer, tu vês ali alguém que vem te criar problemas. Mas nós devíamos ver um homem da autoridade tributária com essa postura do Estado como alguém que vem para nos ajudar a pôr as coisas em condições, mas não é o nosso caso, infelizmente. Exato. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite, que tem que ver também não com a corrupção, mas com a fiscalização. A Presidente da Assembleia da República recomenda a fiscalização das receitas dos megaprojetos. Quando vem um alerta de uma figura da dimensão da Presidente da Assembleia da República, há que ficarmos alerta sobre o que efetivamente está-se a passar com relação às receitas dos megaprojetos. Eu penso que sim, concordo consigo. Agora, é preciso questionar a Assembleia da República que tipo de atividade é que foi realizada internamente para permitir que esta fiscalidade, este processo de fiscalização se efetive com o rigor que se exige. Porque há 5, 6 anos atrás discutia-se, eu penso que, vou citar aqui sem muito rigor, um trabalho que o Castelo Branco produziu, um estudo que mostrava por A mais B que se nós pudéssemos cobrar alguns megaprojetos, não precisávamos sequer de parceiros de apoio programático. Nós teríamos receitas suficientes para executar-se o orçamento do Estado e o desenvolvimento do país normalmente. A esse debate a resposta sempre foi que haviam contratos elaborados, que tenham um tempo, que não se deveria mexer nos contratos sob pena de o país tornar-se num mau exemplo na execução de contratos. Ele defendia a renegociação de alguns contratos que favoreciam essas empresas estrangeiras em detrimento do país. Agora, a Presidente da Assembleia da República, para que o que diz tenha algum sentido, é importante que tenham feito, ao nível da Assembleia da República, alguma reflexão ou produzido algum instrumento que permita ao Governo intervir nesta perspectiva. Não pode ser um discurso para que se faça ouvir, porque esta questão de tributação dos megaprojetos não é uma questão que a Presidente
descobriu ontem, já vem-se há muito tempo a falar disso. Então, se calhar, é bom, o discurso é bonito, agora é importante que aqueles que têm essa obrigação de fazer essa fiscalização, saber se foram produzidos instrumentos que lhe permitem fazer isso. Exato. Porque é a Assembleia da República que compete também ajudar, através de instrumentos normativos, a essa intervenção. Exato. E na sua opinião, Dr. Buck, tem havido ou não transparência na arrecadação das mais-valias no país? Bom, na arrecadação das mais-valias, por aquilo que tem sido público, eu penso que tem havido, não é? Porque normalmente é um assunto bastante publicitado. Agora, o problema não está nesta arrecadação das mais-valias, que nós sabemos que a AN comprou, os valores são tantos, embora estas coisas aconteçam offshores, e às vezes até pode ser que as coisas, porque isto também depende dos outros países, da forma como estão interessados em serem transparentes connosco. Mas não é este o caso. O caso está naqueles que já operam e estão há décadas sem pagar sequer, né, um imposto. Quer dizer, se ontem estes megaprojetos entraram e tiveram 25 anos com isenção, o que se diz é que é hora de dizer, olha, vamos lá parar, vamos olhar para o que está a acontecer. Vou-lhe dar um exemplo muito simples, que muitos de nós vivemos. É a portagem do Maputo. A portagem do Maputo foi construída num contexto em que não havia carros nesta cidade. Mas hoje temos milhares de carros a passarem pela portagem do Maputo. Não só as condições melhoram, como é agravado o preço de portagem. Eu pergunto, a quem é que serve isto? Não serve a ninguém. Então, são estas pequenas coisas que muitas vezes levam as pessoas a pensarem que ninguém está interessado em olhar para as pessoas, aliás, como sociedade. Aliás, questiona-se se Moçambique não pagou a construção daquela... Há muito tempo. Há muito tempo, mas o que é que se está a passar? No contrato vinha que deveria-se operar durante um ano e depois entregava-se aos moçambicanos. E tudo isto, quer dizer, tudo isto foi feito, poderíamos compreender, as museis e etc., foram criados num contexto em que nós precisávamos de ter outro tipo de atrativo, mas a vida é dinâmica. As dinâmicas económicas que foram se construindo ao longo do tempo permitem às pessoas parar e dizer, olha, há motivos para a gente rever o que está aqui. Eu não acredito que essas multinacionais iriam olhar para Moçambique como aquele que não é sério no cumprimento dos contratos, porque a vida não é feita de forma estática, é dinâmica. Os negócios também são dinâmicos, as faturações são a prova mais evidente de que um determinado programa de income ou de lucros está sendo ultrapassado e aquilo está claro, as contabilidades estão lá para isso. Então pode-se intervir nessa base. Já que não se intervém, há uma falta de vontade das autoridades para naturalmente, resolver esta questão? Em alguns casos, eu penso que há um misto, em algum momento, eu penso que há um misto repare, porque o Moçambique sempre foi este país muito bonzinho, não é? Na elaboração do contrato, na relação com o exterior, na forma como se relaciona com o mundo, etc, etc. Foi um país sempre muito bonzinho. Nas políticas do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, Moçambique foi tido sempre como um bom aluno. Às vezes, há este receio de olhar para trás e dizer, não,
vamos lá parar e vamos... Quer dizer, o Estado tem que estar presente na vida das pessoas. Repare, mais um exemplo que posso chamar aqui, infelizmente, mais uma vez, na relação track e circular. E uma empresa que estava ali, por causa de uns 5 metros, todo um projeto da circular estava paralisado. Eu pergunto, mas qual é o papel do Estado? Afinal, quem manda? Quem manda? Afinal, quer dizer, são 5 metros. Quer dizer, transferência do muro de vedação. E o país parou. Então, às vezes há coisas incompreensíveis, não é? Há coisas incompreensíveis. Por isso, eu penso que, em alguns casos até, ela pode ter razão, a Presidente da Assembleia da República, os instrumentos existem, mas os agentes do Estado não têm esta verticalidade, por razões que só eles podem explicar, de fazer cumprir aquilo que são as regras. Então, exato, as coisas ficam mais ou menos... Agora que está a ser então construída esta nova faixa, aí é que iremos pagar ainda por mais alguns anos. Eu espero que não, portagem. Eu espero que não, porque realmente eu penso que a portagem do Maputo, a N4, já está paga há muito tempo. Tudo o que está sendo feito ali, benfeitorias, aquilo é mais ou menos uma atividade de tipo social do que propriamente um investimento, porque negócio eles já têm lucros que bastem, quer dizer, não, eu penso que aí também... Tem que se olhar para esta questão e fazendo também uma pequena comparação da estrada da TRAC sul-africana e da moçambicana. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Até nem sequer iluminação temos. Exatamente. Veja só, nem iluminação tu tens. Exatamente. Yeah. Este problema dos acidentes todos que acontecem do nosso lado, muitas vezes até é uma simples falta de iluminação. Tu tens um caminhão parado que de repente vê que tem um caminhão a menos de 10 metros, estás embalado e tens problemas. Quer dizer, mas nós nunca ouvi assim, uma crítica direta, aberta sobre a forma como a concessionária TRAC lida connosco naquela estrada. Só ouvimos falar de maus motoristas. Aliás, e maus peões. A culpa é sempre dos automobilistas, dos peões, etc. E não propriamente das pessoas que velam por aquela via. Exatamente. O presidente do município da Matola chegou mesmo a dizer que a TRAC tinha que colocar iluminação. Sim. Mas isto é elementar. É tão elementar que tu sais da Matola, já não está tudo escuro. Exato. Como é possível, passado este tempo todo, manter-se uma situação daquelas? Então, são estas coisas que eu penso que, de facto, devem ser revistas, não é? Quer dizer, é importante que tenhamos estas concessionárias, estas TRACs, mas elas também têm que oferecer alguma coisa de bom para o cidadão. Quer dizer, se eu tenho que pagar uma portagem, não só preciso de andar com alguma segurança, a via também tem que me permitir que eu estou seguro a andar. Eu não posso andar com dificuldades de saber que a 50 metros vou encontrar um obstáculo. Não é assim. Exatamente. Então, quer dizer, viramos para este caso específico só para ver que há coisas pequenas que não são feitas. E se calhar nessa perspectiva a Presidente da Assembleia da República tem razão. E acha, com relação a esta questão da portagem, usamos como exemplo, acha que existem interesses com relação a... Olha, interesses sempre vão existir. É preciso notar que, independentemente de quem quer que seja a explorar o negócio de estrada, de portagem em Moçambique, nós temos uma Administração Nacional de Estradas. Então, essa Administração Nacional de Estradas tem a última palavra a dizer
sobre determinados procedimentos e a forma como as coisas devem acontecer. Exato. Portanto, não é propriamente a track dona de toda poderosa da N4. Ele está ali porque está protegido e sabe que pode, de forma maleável, lidar com as pessoas que têm estas responsabilidades. Exato. Última questão, então, Dr. Buck, com relação a esta fiscalização dos megaprojetos. Deve haver esta renegociação dos contratos, que é para o país tentar arrecadar. Não, sabe, nós, como sociedade, muitas vezes temos dificuldade, como um todo, temos dificuldades de reconhecermos os erros quando cometemos num determinado momento. Esta questão dos megaprojetos, como dizia, não só o Carlos Nuno Castelo Branco apresentou estudos, como a própria instituição, quando ele era diretor do IES, produziu tantos estudos relacionados com a situação dos megaprojetos. E nessa altura, de facto, dizia-se, e com estudos realizados, aqui a questão é se esses estudos estavam bem feitos ou mal feitos. Ninguém teve condições nem capacidade de contradizer. Portanto, nós ficamos na ideia de que não houve vontade, não é, de implementar, pelo menos de seguir os conselhos que aqueles estudos recomendavam, porque havia estudo. É muito simples, em países democráticos como os nossos, se nós temos algum receio do ponto de vista de que o governo pode ser mal interpretado, nós temos a Assembleia da República, que é o órgão máximo. Ele pode intervir nestas situações e deixa o governo numa situação de conforto. Não há problemas nenhuns. Então, é uma questão de articular as situações, mas nós não articulamos. Então, se nós hoje chegamos a esta conclusão, nós podemos, estas pessoas existem, estão cá, esta instituição é moçambicana e produz, há pouco tempo, nós vimos o diretor Mosca entregar um estudo da agricultura ao Presidente da República, mas estes estudos já são produzidos há muito tempo, há bastante tempo. Agora, hoje, neste momento, há condições para que estas situações sejam vistas de outra forma, sem outras interpretações. Então, sigamos, não tenhamos receio. Pega-se no trabalho que o IES faz, a gente procura, à medida do possível, implementar, e a Assembleia da República tem o seu papel também, repito, porque se nós tivermos que interromper, por exemplo, como país, o governo, se tiver que agir num megaprojeto, tem que agir porque houve um debate sobre essa necessidade. E o melhor debate que se pode fazer é na Assembleia da República. Exato. E fala-se muito desta questão de renegociação dos contratos. Disse que nós temos tudo, nós temos a faca e o queijo na mão, mas deixamos que os outros decidam por nós. Se calhar temos dirigentes um pouco, não sei se diria dirigentes fracos, pode ser, porque os setores têm pessoas, têm líderes. Os líderes, quando não... Isto não é aplicável, quer dizer, do ponto de vista de pensar que o governo é fraco. Mas se tu, Ana Maria, tu tens responsabilidades por um setor, é assim que nós olhamos para tu dirigires este setor da melhor forma. Então,
as iniciativas, as consultas, etc., vão partir de si. Se tu não agires em conformidade e achares sempre que não, nós temos um contrato, nós não podemos fazer isso, a comunidade internacional pode nos criticar, o doing business pode cair, não sei o que, quer dizer, tu estás a assustar os outros. Exato. Se tu que estás lá dentro desse processo tens tanto receio assim, quem vai se atrever a dizer, não, vamos lá avançar porque isto não é bem assim? E é por causa desta fragilidade que, em parte, tem-se aproveitado e perdemos receitas. Perdemos receita, perdemos dinheiro para o país, perdemos e somos postos de joelho por tão pouco comparado àquilo que sai. Quer dizer, isto é que é o mais triste, não é? Quer dizer, o país é paralisado por falta de desembolso de valores tão mínimos comparados com aquilo que poderíamos trazer dos impostos, se nós cobrássemos os impostos. Então, esta é que é realmente a parte, quer dizer, lamentável. Exato. Deste processo. Olhando, citando um exemplo, recentemente levantou-se um debate, uma questão sobre o nosso gás doméstico, que apesar de Moçambique ser detentora de grandes quantidades de gás, e nós, e o mercado é abastecido minimamente. Ou seja, os outros países têm usufruído daquilo que é nosso. E diz-se a boca cheia, quer dizer, que Moçambique não tem sequer condições, eu não tenho certeza, mas diz, ninguém veio a público também desmentir, diz-se a boca cheia que nós não sequer nem temos capacidade de controlar o que está a sair do ponto de vista de gás. Quer dizer, isto, se tu tens... Eu penso que uma das contrapartidas mínimas era termos esta capacidade de transformar internamente. Não precisávamos de levar gás para a África do Sul para voltar aqui. Esses que usam o nosso gás, porque precisam do nosso gás, não nos fazem nenhum favor em usar o gás. Não. Deveriam ter obrigações connosco. E essas obrigações teriam de serem executadas aqui. Não precisávamos de ir à África do Sul para depois retornar. Quer dizer... É como... cita-se muito um exemplo. É como eu ir ao mercado comprar tomate e vender o meu tomate a um vizinho mais caro, mas esse vizinho pode ir comprar ao mercado. Exatamente. Bom, vamos então passar para o nosso penúltimo tema da noite. Vamos falar então desta questão de funcionários de uma embarcação que entrou ilegalmente no país, que ameaçaram explodir a embarcação no nosso país. Ou seja, a embarcação está ilegal. Não sabemos como é que entrou e estes funcionários ameaçam explodir a embarcação, reivindicando os salários de pessoas que nem sequer são conhecidas no nosso país. Ou seja, alguma coisa está a falhar. Não, está a falhar na administração marítima, porque... De acordo com as últimas reportagens que eu tive a oportunidade de ver, há uma grande contradição se são legais ou ilegais. Que esta embarcação esteve a prestar serviço já em Inaína, depois a Inaína... Sim, então, aí, e mais uma vez estamos aqui perante a fragilidade das nossas instituições. Porque se diz que é ilegal, mas os outros dizem que não é ilegal, se há um agente nacional que contratou, que representa esta embarcação, etc., etc., quer dizer, alguma coisa está errada. Estamos mais uma vez perante uma fragilidade, portanto, da forma como as instituições lidam com os processos. Relativamente a explodir a embarcação, eu penso que foi um gesto de desespero por parte dos tripulantes. É um gesto de desespero, porque ficares um ano sem veres a cor do dinheiro, quando estás de facto fora de família, fora do seu país, não tens... Quer dizer, aquilo é como quem diz, eu já não existo. Exato. Sim, eu penso que foi um gesto de desespero, é um gesto de desespero que trouxe-lhes solução.
porque se não tivessem agido desta forma, eles continuavam ali a deambularem sem solução nenhuma. Mas esta questão desta ameaça destes funcionários estrangeiros levanta uma situação importante que tem que ver com a fiscalização da costa marítima moçambicana. Tem que ver com o combate à pirataria, a entrada de embarcações ilegais no nosso país, a pesca ilegal. Sim, mas esta questão em específico, eu penso que há uma fragilidade na forma como se tramita este processo. Porque estes vieram aqui para prestarem serviço. Não vejo como é que eles podem até não dominar a forma como chegar a Moçambique e todo esse processo documental, mas eles vieram para prestar serviços a Moçambique. Então, estes não são do grupo de pirataria, não podem ser considerados do grupo de pirataria. Portanto, aqui a única, na minha opinião, a única fragilidade é na forma como a administração marítima está a funcionar e lidar com estes processos. Não são aqueles. Agora, estes tripulantes, uma vez em Moçambique, uma vez prestado o serviço a uma entidade nacional, uma vez esta entidade, porque eles é que prestaram o serviço, eram 5, o dono está longe, mas eventualmente terá recebido dinheiro e eles continuavam ali. Vamos a falar de $50 mil. Sim, então eles. E depois, repara, se eles quisessem explodir, não vinham ao público dizer que vamos explodir. Isto é como o jogo das crianças, não é? Quer dizer, aliás, não só das crianças, geralmente diz-se que uma pessoa fraca normalmente ameaça, mas não concretiza. Chega. Ele diz, olha, agarre-me lá, eu vou bater esta pessoa. Mas, quer dizer, as pessoas vão ali agarram, mas se não agarrassem também não faria nada. Não fazia nada, Sim, exatamente. sim. Então, estes coitados, estes tripulantes, eu vi as reportagens, eu vi até a forma como lidaram com o representante do dono da embarcação, que eles eram pessoas revoltadas, desesperadas e pelas últimas declarações, permita-me esta expressão, são pessoas pobres, não é? Eles querem dinheiro na mão, quer dizer, não têm sequer conta no banco, porque eles nem estão a pensar nisso, eles estão a pensar que se calhar se alguém lhes dá dinheiro, aliás, se metem na conta, se calhar vai desaparecer também. Mas então, olhando para estas ameaças destes funcionários, tripulantes, isto me faz pensar que eles desafiaram a todo um Estado, um governo, porque não se vai num país não desafiaram nada, não desafiaram nada, eles são, repare, eu repito, se tu queres explodir, tu não vais dizer nada a ninguém. A explosão vai acontecer e as coisas acontecem. E naquelas situações específicas, eles são donos e proprietários daquele meio. Tu não saberás em que momento, até porque eles ameaçavam explodir com eles lá dentro. Não sei se estás a perceber. Então, eles não ameaçaram o Estado. Aquelas pessoas são pessoas desesperadas, são pessoas que se calhar, pela idade das pessoas, as famílias estão numa situação de carências absolutas nos seus países de origem. Eles, a determinado momento, viram-se tão impotentes, que não sabiam o que fazer. Eles chamaram a atenção, eles queriam chamar a atenção. E conseguiram. Portanto, eles não representam nenhuma ameaça do ponto de vista daquilo que é o Estado moçambicano, que eles não são ameaça nenhuma, mas eles queriam chamar a atenção, eles queriam que o mundo, ou Moçambique no mínimo, interviesse nisto. Queriam que a administração marítima, que se calhar lidou com eles numa situação... repare, se eles estão todo este tempo, só hoje é que a gente descobre que são ilegais?
não é? Então, quer dizer, há aqui um jogo de empura que eles reuniram e disseram, mas qual é a única saída, a última nossa cartada que a gente tem que jogar? Exato. E conseguiram. Penso que vai ser resolvida esta questão daqui a uma semana. Conseguiram, mas eu penso que eles não eram nenhuma ameaça ao Estado moçambicano. Não podiam ser. Certo. Exato. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. Este tema que diz respeito a todos nós moçambicanos, que tem a ver com o 12 de outubro, que é o dia do professor. Tinha então começado por elogiar a todos os professores, felicitar exatamente a todos os professores, mas como é que olha para esta profissão em Moçambique, se é valorizada, se não é, as dificuldades? É assim... sabe, é muito difícil fazer uma classificação do ponto de vista se é valorizado, é menos valorizado, é marginalizado, mas a grande crítica que se pode fazer, e que eu acho que é justo fazer, é que as pessoas que estão nesta profissão ficarem, como se vem dizendo durante muito tempo. Esta situação, creio que em 2015, 2016 tinha sido ultrapassado, não é? Tinha sido ultrapassado. Aquela situação de horas extras extraordinárias, não sei o quê, que metia muita corrupção no meio, etc., tinha sido ultrapassado. Mas estamos a voltar de novo para uma situação, o que significa que a parte administrativa, não é, não está a dar o seu máximo contributo para que o professor se sinta confortável naquilo que é a sua atividade diária. Estamos a falar nós na última semana vimos e ouvimos diferentes situações que se passam com professores. Há professores que falam de terem horas extras, não sei de quando até quando. Há professores que dizem que as suas horas extras são acopladas ao seu salário e recebem normalmente. Quer dizer, há várias formas de atuação no mesmo setor da atividade, e isto é que é mau, porque a questão do salário, nós podemos dizer que o salário é baixo, mas se eu vou trabalhar e sei que o salário que eu tenho é este, o pior é chegar no fim do mês e não ter acesso a esse salário. Portanto, esta é a parte mais crítica que eu vejo no processo de ensino-aprendizagem, do lado da educação, porque o resto, estes professores são uns heróis. Exatamente, com os salários que oferem, olhando mesmo para esta questão das remunerações, como é que vê? Não, as remunerações têm a ver com o nosso próprio desenvolvimento económico. Repara que os salários, não há um setor que se diga satisfeito. Eu não sou sindicalista, mas se tu fores a fazer uma pesquisa, uma reportagem com os diferentes sindicatos, mesmo o sindicato bancário, que é o que tem o salário mínimo mais alto, vai dizer das suas dificuldades. Então, é muito difícil dizer que o salário é bom ou mau. No caso do professor em específico, eu penso que, de facto, é importante que se reveja a situação do professor, quer do ponto de vista de remuneração, quer do ponto de vista da forma como é feita esta remuneração. Exato. E as condições de trabalho. E as condições de trabalho. Eu estudei no meio rural, o meu ensino primário. O professor tinha um pouco de tudo e o salário servia para coisas
que não tinham a ver com alimentação, não tinham a ver com casa, não tinham... Transporte, sim, etc. de transporte, etc. Então, hoje, o paradigma é diferente. Tu tens o professor que tem que ter casa própria lá, e depois, com o nível de mobilidade extraordinário, tu sais daqui, vais para ali, sais dali, vais para onde. Então, a vida do professor é muito complicada, de facto. Mas eu penso que é complicada não só porque não se valoriza o estatuto do professor, mas pela fragilidade da própria nossa economia e pela forma como a área administrativa da educação também lida com estes processos. Porque nós, quando falamos do professor, o professor não contabiliza as suas horas extraordinárias, o professor não contabiliza, não faz a sua folha de salário. Quer dizer, há um setor de apoio a este setor de pedagógico que não faz corretamente o seu trabalho e muitas vezes atribui-se isto tudo a todo um Estado. Porque, como dizia, nós ouvimos várias situações no mesmo país e até parece que o Ministério é diferente. Por exemplo, na província de Gaza, o Ministério que tutela aqueles professores é diferente do da província de Inhambane, da Zambésia, mas são todos da mesma instituição. Aliás, foi mesmo a STV que a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano veio a público dizer que o problema é nacional. Mas foi um gesto para amainar as coisas, porque de facto as reportagens que vieram a público mostram que há uma segregação de situações. Os problemas não são iguais em Gaza, Maputo, Inhambane, Sofala, etc. Lá são diferentes. São muito mais críticos. Sim, são diferentes. Pronto. Estão de parabéns a todos os professores. Mas os professores devem continuar a merecer o nosso respeito. Aliás, dizia aqui o professor Ngomano no programa aqui na STV que toda a profissão passa por um professor. Passa por um professor. Não existe nada que é feito por alguém que não tenha passado por um professor. Exato. Independentemente de quem tu és, sempre tiveste um professor na tua vida. Por isso que no Japão o único que não faz vénia ao imperador é o professor. É o professor, sim. Exatamente porque não existirá um imperador sem um professor. Sem um professor, exatamente. E nós também temos, e se calhar houve um período da nossa história que banalizamos um pouco esta situação, o professor. Houve um período da nossa história que banalizamos o professor. É importante que o professor faça esforço para reconquistar o respeito da sociedade e que a sociedade também faça algo pelo professor para que ele esteja, de facto, no seu devido lugar. Exato, porque agora disse esta questão e lembrei-me de uma situação em que algumas crianças que estiveram no Parlamento infantil, quando perguntaram o que é que queria ser no futuro, não queriam ser professores, médicos, queriam ser ministros, deputados, etc. Sabes, há essa necessidade. Sei, mas é o exemplo que nós dávamos aqui quando dizia que a Presidente da Autoridade Tributária diz que há corrupção na Autoridade Tributária. Eu dizia que muitas pessoas, tu perguntas o que é que tu queres, qual é o trabalho, onde é que tu queres trabalhar? Quero trabalhar na alfândega, não é? Porque ele vê que um alfandegário tem uma vida diferente. Quer na rua, quer no seu bairro, etc, etc. Tem uma vida diferente. Quer dizer, e estas coisas são perceptíveis, quer dizer, até nas crianças. No passado, eu queria ser, por exemplo, um professor. Eu queria ser um enfermeiro. Sim, um enfermeiro. Queria ser um professor, queria ser um enfermeiro, queria ser um padre. Porquê? Porque eram personalidades que
Mereciam respeito. Sim, da sociedade. Eram personalidades que tinham autoridade no seio da comunidade onde viviam. Hoje, banalizou-se. Numa fase da nossa história que eu acredito que ainda é possível recuperar o papel e o lugar do professor na sociedade. O exemplo do professor Alberto que a STV transmitiu da escola primária do Alto Maé, é um exemplo de que os professores ainda continuam a merecer respeito das pessoas. Exato. Então, vamos então dar por terminada esta parte de análises no Noite Informativa. Obrigado, doutora Adelino Bucco, por estar aqui connosco. Até para a semana. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.